Olá, meu nome é Luís Alves e seja muito bem-vindo ao Life Performance TV. Este episódio é um episódio extremamente especial porque pela primeira vez eu vou falar sobre o meu processo de transformação físico. Ou seja, sobre aquilo que foi a mudança do meu corpo nos últimos 3 anos. E esta é a primeira vez que eu falo sobre o assunto porque este é um assunto que eu achei sempre muito íntimo, muito privado, mas eu acredito que vocês desse lado, a comunidade que acompanha o meu trabalho, merece saber exatamente tudo o que aconteceu, os principais desafios que eu tive que superar até ter conseguido perder nada mais, nada menos do que 30 quilos, ok? Todos aqueles que estão a chegar ao canal pela primeira vez, eu quero deixar claro uma coisa. Este vídeo não é um vídeo sobre fitness, não é um vídeo sobre dietas. Se você é uma pessoa que procura fazer dietas há muitos anos e nunca conseguiu ter resultados, ou é uma pessoa que já tentou todo o tipo de treinos, todo o tipo de atividade física e também não consegue atingir o corpo desejado, então este vídeo é para você, porque era exatamente isso que acontecia na minha vida. Durante cerca de 20 anos eu batalhei contra a balança, ou seja, eu estava sempre em excesso de peso, eu não gostava da minha imagem, da minha silhueta, do meu corpo e finalmente eu descobri onde é que estava o erro. E a partir do momento em que eu trabalhei essa parte, as ferramentas que eu precisava para atingir realmente esta perda massiva de peso e, ao mesmo tempo, a transformação física, chegaram até mim de uma forma simples, sem esforço. Ok? Então, antes de eu fazer este enquadramento e de contar aquilo que foi a minha jornada de perda de peso e transformação física, eu vou colocar aqui uma foto de 2015, à altura em que eu já tinha mudado aquilo que era o meu sistema emocional, já tinha feito a minha alteração de carreira, portanto, eu já tinha passado por um processo de transformação muito profundo, ainda assim tinha uma forma física que não me agradava. E depois uma foto de 2018. Uma foto que eu tirei a semana passada e que vos mostra exatamente a evolução que existiu nestes 3 anos. Portanto, isto não é, obviamente, uma fórmula mágica para resultados em 1 mês ou 90 dias. Não é minimamente o intuito deste vídeo. Este vídeo tem o intuito de lhe mostrar como é que nós, com o poder da nossa mente, com o alinhamento vibracional com aquilo que nós chamamos de universo, ou seja, através da lei da atração, nós conseguimos trazer até nós as ferramentas ajustadas ao nosso perfil. Ok? Então eu vou agora interromper este vídeo e colocar aqui uma foto do antes e do depois para que depois possa dar seguimento e contar toda esta minha jornada. Então veja a foto do antes e do depois. Como vocês conseguiram perceber, há aqui uma mudança muito grande entre a foto do antes e a foto do depois. E eu acredito que esta minha experiência, esta minha jornada, acaba por ajudar todas as pessoas que procuram de alguma maneira mudar a sua forma física, porque durante muitos anos eu acreditava realmente naquilo que os médicos me diziam. E eu vou ser totalmente transparente com vocês. Desde os meus 16 anos que eu lutava contra o excesso de peso e procurei, eu posso vos dizer, imensos médicos, nutricionistas, endocrinologistas, eu tentei todas as dietas da moda, suplementos, substitutos de refeição, eu tentei praticar várias atividades físicas e aquilo que acontecia era, eu perdia 5 quilos, parava a dieta, ganhava 8. Ou seja, eu nunca conseguia manter uma estabilidade física e muito menos uma parte estética que me permitiria sentir bem, aceitar-me como eu era, ok? E, portanto, os anos foram passando e sempre nesse efeito. Perde peso, ganha peso. Perde peso, ganha peso. Portanto, nunca consegui ter uma estabilidade. E aquilo que eu percebia é que toda a gente me dizia que eu tinha uma predisposição genética para excesso de peso, que o meu metabolismo que era lento, que eu iria ter sempre muita dificuldade em conseguir manter um peso harmonioso ou chegar ao peso ideal. E a verdade é que eu acreditei nisso que me diziam, não é? Eu sei que hoje existem médicos com uma abordagem já mais holística, ou seja, que pensam fora da caixa, vamos dizer assim. E que existem preparadores físicos e personal trainers que também pensam fora da caixa. Mas, na altura, isso não existia. Na altura as pessoas eram muito rígidas em relação a uma dieta, cortar o arroz, cortar o pão, cortar as batatas e hoje posso-vos dizer que como de tudo, não faço qualquer tipo de restrição alimentar e levo uma vida feliz. Ou seja, não há aqui a questão da dieta, eu não faço dieta e não foi através de uma dieta que eu perdi peso. E aqui é que está o grande segredo.
Pois bem, os anos foram passando e eu sempre fui batalhando contra essa imagem que eu via refletida no espelho que de facto não me agradava, não é? E aquilo que eu fui percebendo foi que, como uma maneira de compensar esse meu desagrado com a minha forma física, com o excesso de peso, eu fui concentrando as minhas energias na carreira. Então sempre fui muito bem sucedido, talvez como uma forma de contornar esse meu desequilíbrio ou desalinhamento físico, ok? Mas chega a 2013. E em 2013, para quem conhece o meu trabalho, há um processo de reestruturação interior muito grande. A parte espiritual, a parte emocional, a parte de carreira, eu mudei completamente de carreira, ou seja, há uma mudança drástica na minha vida, não é? E a partir de 2014 inicio esta minha jornada na área de desenvolvimento pessoal e, de facto, aquilo que eu fui percebendo foi que eu tinha uma crença limitante dentro de mim. E essa crença limitante era relacionada com a aplicação da lei da atração, algo que eu já dominava há muitos anos na minha vida, mas que sempre acreditei que só poderia ser utilizada para coisas materiais, para carro, para casa, para dinheiro, para profissão. Eu não achava que a lei da atração funcionaria, por exemplo, para a perda de peso, ok? E enquanto essa crença esteve instalada dentro de mim, eu não consegui fazer alteração nenhuma. Eu não acreditava que conseguiria perder peso. Afinal, era o que toda a gente me dizia, que a família toda tinha predisposição ao ganho de peso. Portanto, eu sempre acreditei naquilo que o ambiente à minha volta me dizia, não é? Então chega a 2015, na altura em que eu estava a escrever o livro Sem Limites, e na altura que eu estava a escrever o livro, eu comecei a pensar, será que de facto a lei da atração não poderia dar aqui uma ajudinha na minha perda de peso, a conquistar uma forma física nova? E resolvi arriscar. Então o que é que eu fiz? A primeira coisa que eu fiz foi procurar imagens na internet de um corpo que eu gostaria de ter, ok? E depois desprogramar tudo aquilo que eu vinha ouvindo ao longo dos anos. Que só com uma dieta que era possível perder peso, que só com muito exercício físico, musculação, por exemplo, é que era possível ter uma boa massa muscular. Portanto, todas essas crenças que foram enraizadas dentro de mim. Então, eu imaginei como seria a minha vida atingindo tudo aquilo que eu queria na área financeira, na área profissional, na área de saúde, de habitação, de carro, etc., mas com uma nova forma física. Eu imaginava o Luís por fora, exatamente como o Luís de dentro. Ou seja, o Luís por dentro era um Luís, vamos dizer assim, teoricamente magro. Eu conseguia ver-me com uma forma física equilibrada, mas a parte exterior, a parte manifestada, não correspondia à mesma sintonia. Então eu fui começando a acreditar que eu não sabia como. Eu sabia apenas que iria conseguir um dia atingir aquela forma física. E, meus amigos, quando nós acreditamos realmente que isso um dia vai ser possível, o que é que vai acontecendo? O universo começa-nos a enviar, através de sinais que acontecem no nosso dia-a-dia, as ferramentas que nós precisamos. E cada um de nós é individual, é único. Aquilo que funcionou para mim pode não funcionar para você. Então aquilo que eu digo é, não vá pelas dietas da moda, não vá pelos treinos da moda. Eu vou falar exatamente aquilo que eu utilizei como ferramenta, mas não vá por aí. Porquê? Porque cada um de nós tem a sua individualidade. E aquilo que eu percebi foi que as dezenas de dietas que eu experimentei não funcionaram porque não eram ajustadas àquilo que eu acreditava. Não eram ajustadas ao meu organismo, à minha sintonia energética, ok? Mas a partir do momento em que eu estava em paz comigo mesmo, uma paz interior, eu comecei a dizer, ora bem, se quando eu falo em dieta, imediatamente a primeira coisa que me vem à cabeça é restrição alimentar, eu não vou poder comer isto, eu vou ter que contar calorias, eu vou ter que comer de 2 em 2 horas, ou então comer só muito espaçado, a partir daí a minha mente começava a entrar em colapso, ou seja, eu começava outra vez num pensamento de escassez, eu não vou conseguir. Então eu comecei a pensar assim, ora bem, eu quero atingir esse corpo, eu sei que é possível, eu acredito com toda a minha convicção que é possível atingir aquele corpo de sonho, perder um número X de quilos, que na altura eram 10 quilos que eu queria perder. Eu vou acreditar que as coisas vão acontecer sem esforço. Ou seja, eu vou conseguir arranjar uma ferramenta ou vários mecanismos para introduzir naquilo que é a minha rotina diária, não é? E que vão permitir que o meu corpo encontre aqui os mecanismos certos para conseguir mudar. E foi isso que aconteceu. Então, aos poucos, eu comecei a ter contacto com abordagens na parte alimentar diferentes, não é? Em primeiro lugar, por exemplo, uma abordagem mais voltada para a parte natural.
Então comecei a eliminar alimentos processados da minha alimentação. Não fazendo dieta, fazendo uma troca, fazendo aquilo que os médicos dizem reeducação alimentar. Ou seja, eu comecei a ter muito cuidado com o tipo de alimentos que eu colocava dentro do meu organismo. Ou seja, que tipo de energia eu colocava no meu corpo. Ok? A partir daí começa a haver logo imediatamente uma sintonia e o peso começa a ser perdido. Então eu comecei a perceber que apenas com pequenos ajustes em relação ao tipo de alimentação que eu tinha, ou seja, a matéria-prima, não o regime de alimentação que eu fazia, mas o tipo de matéria-prima que fazia toda a diferença. E eu continuei a comer batata, continuei a comer arroz, a comer massa, eu não me privei absolutamente de nada, ok? E os anos foram passando. Aliás, foram 2 anos sensivelmente até à perda de peso propriamente dita. E depois o resto foi já uma modelagem, vamos dizer assim, da parte estética, da parte dos músculos, não é? E posso-vos dizer que aquilo que eu fui encontrando, porque eu tinha hábitos muito específicos por causa da minha profissão. Eu, por exemplo, não gostava de tomar café da manhã e a partir do momento em que eu não gostava de tomar café da manhã, eu tinha muito tempo de distância entre o café da manhã que eu achava que tinha que obrigatoriamente fazer e depois, por exemplo, a próxima refeição que era o lanche. Tipo 4h30, 5 da tarde era quando eu fazia a minha segunda refeição. E portanto eu queria alguma coisa que se ajustasse precisamente nessa minha rotina. Eu não queria parar para comer, eu queria trabalhar o máximo possível até, por exemplo, às 4 da tarde e depois, a partir das 4 da tarde, já cuidava da minha alimentação. Então a ferramenta que surgiu precisamente enquadrada naquilo que eu queria, não é? Foi uma coisa chamada jejum intermitente. Ok? O jejum intermitente não é uma dieta. O jejum intermitente é uma abordagem ou uma ferramenta alimentar em que nós passamos um período de 14, 16, 18 ou 20 horas sem nos alimentarmos e a parte da ingestão calórica é toda feita num espaço de 4, 6 ou 8 horas. Ok? Isso encaixava perfeitamente na minha vida, na minha rotina, naquilo que eu gostava. E foi isso que foi a minha ferramenta de perda de peso. Ou seja, através do jejum intermitente eu consegui perder os 30 quilos em cerca de 2 anos. E depois há também aqui a questão do exercício físico, não é? Eu não queria apenas perder peso. Eu queria também ter uma boa massa muscular, um corpo harmonioso na parte estética. E eu já tinha tentado de tudo. Eu já tinha praticado musculação, já tinha feito exercícios cardiovasculares, já tinha treinado desportos coletivos, como vôlei, como basquete. Portanto, eu já tinha feito imensas coisas e as coisas simplesmente não aconteciam. Natação também, e eu não perdia peso, nem tinha uma forma física bonita. Então, mais uma vez, eu queria algo que pudesse estar enquadrado naquilo que era a minha rotina. Ou seja, uma coisa rápida, uma coisa que me permitisse não estar 2 horas dentro de um ginásio ou de uma academia, mas que me permitisse começar a moldar o meu corpo. E surgiu realmente a ferramenta. E a ferramenta que surgiu chama-se HIIT, ou Tabata, que é treino intervalado de alta intensidade. Ou seja, eu em 20 ou 30 minutos conseguia fazer o treino de 1h30 ou 2 horas. Uma perda de calorias muito grande, sentia que o meu corpo realmente estava a ganhar maior vitalidade, mais energia, mais vitalidade, mais harmonia, e tudo isso em pouco tempo, 3 a 4 vezes por semana. E depois, à medida que eu fui desenvolvendo e aprendendo também a escutar aquilo que eram os sinais do meu corpo, não é? Eu fui, obviamente, moldando. Hoje, por exemplo, eu não estou a fazer jejum intermitente nos dias de hoje e não estou a fazer treino intervalado de alta intensidade. Já estou num plano diferente. Porquê? Porque eu fui aprendendo a estar atento aos sinais que o universo me enviava. Ou seja, nestes 3 anos eu fui passando por várias etapas. Eu comecei com o jejum intermitente e depois, entretanto, fui parando e tendo consciência de que a consciência alimentar, ou seja, aquilo que eu coloco dentro da minha boca, é muito mais importante do que contagem de calorias, do que estar a ver se os macronutrientes e micronutrientes. Portanto, há aqui uma questão de coerência. Se nós soubermos realmente escutar o nosso corpo, nós sabemos exatamente aquilo que precisamos de fazer. E as ferramentas chegaram até mim de forma inesperada. Através de vídeos, através de um livro que aparece ou que se destaca no meio de uma livraria e que eu vejo e pergunto-me porquê é que aquele livro está a destacar tanto? O que é que aquele livro tem de diferente? E vou ver o livro e é sobre treino intervalado, por exemplo. Portanto, há muita coisa que foi surgindo. Mas isto não teve nada a ver com andar à procura de algo que era da moda.
Foram coisas que caíram, digamos assim, no meu colo. Ou seja, eu estava numa sintonia perfeita, eu sabia que ia conseguir, eu acreditava com toda a convicção que ia conseguir atingir essa forma física e, a partir do momento em que eu comecei a colocar as minhas afirmações positivas, a minha visualização, a minha ordem ao subconsciente, as coisas aconteciam no meu dia-a-dia. Alguém me falava de algum assunto relacionado com alimentação ou com perda de peso, eu via um vídeo que me aparecia inesperadamente, porque eu nunca pesquisei sobre fitness, nunca pesquisei sobre dietas na internet, e aparecia-me um vídeo e a partir daí eu comecei a perceber realmente que isso eram sinais de que aquele era o caminho. E hoje, por exemplo, em termos de atividade física, eu nem utilizo, nunca pratiquei ou nunca estive neste meu processo de 3 anos, eu nunca entrei dentro de uma academia. Tudo a partir de casa. E era isso que eu queria. Ou seja, eu queria algo que se encaixasse dentro da minha rotina. Então, tanto a parte da alimentação, que começou com o jejum intermitente, como a parte de treino ou atividade física, que foi o treino intervalado de alta intensidade, ou HIIT, não é? Foram coisas que entraram na minha vida e que provavelmente eu já poderia ter-me cruzado com elas, mas elas não vieram no momento certo. Porquê? Porque eu não estava no alinhamento certo. Então aquilo que eu vos posso dizer que foi o grande segredo nesta temporada, nesta jornada de transformação física, foi eu primeiro acreditar que era possível. Eu eliminar todas aquelas crenças, aqueles paradigmas que existiam dentro de mim que me diziam que era muito difícil, que o meu metabolismo não era rápido, que havia predisposição genética para ganho de peso e tudo isso. Eu não acreditei mais nesse tipo de afirmações. Comecei a acreditar numa nova realidade e mentalmente eu sabia que ia conseguir. Não sabia quanto tempo e não sabia como. O como começou a chegar através de sinais. Através de pessoas que me falavam, através de um conhecido, um cliente, por exemplo, que passou comigo também por um processo de perda de peso e que me falou de um tipo de treino específico. E hoje, por exemplo, estou a praticar esse tipo de treino. Portanto, foram coisas que me foram aparecendo, não porque um médico me disse, ou não porque um terapeuta ou um preparador físico me disseram, mas sim porque eu permiti, eu estava receptivo àquilo que o universo me tinha para dizer. Eu sabia o que queria, eu acreditava que isso era possível e a partir daí as ferramentas que encaixavam naquilo que era a minha rotina diária, no meu estilo de vida e na maneira como eu era, vieram até mim. Então não quer dizer que no seu caso, por exemplo, que o jejum intermitente funcione. Há inúmeras possibilidades. Não quer dizer que o treino intervalado de alta intensidade também funcione. Você tem que estar numa sintonia perfeita de, em primeiro lugar, definir onde é que quer chegar. Qual é o corpo que eu quero ter. E a partir desse momento você acreditar que isso é possível. E depois, através de um exercício ou de um plano de alinhamento, afirmações positivas, estamos a falar de visualização, estamos a falar de ordem ao subconsciente, estamos a falar de exercícios de gratidão, a partir desse momento você estar atento àquilo que é a sua intuição e aquilo que nós chamamos de sinais do universo para perceber o que é que deve fazer. Porque os meus resultados, aquilo que foram os meus sinais, são diferentes dos resultados e dos sinais que outros clientes, por exemplo, privados, receberam. Eu tenho clientes que conseguiram perder peso e não foi com as mesmas ferramentas que eu utilizei. Entendem? Eles estiveram atentos e também batalhavam há vários anos com dietas e tudo isso. E a partir do momento em que eles estiveram receptivos, as coisas literalmente, sem esforço, apareceram na vida delas. Agora, há aqui um desafio muito grande e talvez tenha sido a maior barreira ou a maior dificuldade em gerir tudo isto. A perda de peso, de uma maneira geral, acaba por funcionar aqui como uma alteração entre o antes e o depois, não é? Nós temos aqui sempre esta comparação, o que eu era antes e o que eu consegui ser depois. E nessa jornada do antes e do depois, nós vamos ser imensamente criticados. Isso é uma coisa que eu vos prometo logo de início. Amigos, conhecidos, familiares, toda a gente vai de alguma forma, não de uma maneira negativa, mas de uma maneira não expectada, ou seja, que vocês não estão à espera, de alguma forma criticar-vos. Eu posso-vos dizer que muitas pessoas me perguntavam, por exemplo, quando me viam perder peso, se eu estava doente. As pessoas diziam, estavas melhor como estavas antes, mais gordinho, não é? E, meus amigos, para que eu conseguisse atingir esta minha meta, ou conseguisse manifestar este corpo, foi preciso duas coisas. Em primeiro lugar, persistência e disciplina. Não estar atento àquilo que eram as vozes das pessoas à minha volta. Porque quando eu estou num processo de transformação e começo a tornar-me numa nova pessoa, ou seja, quando eu manifesto uma pessoa diferente, uma forma física diferente, as pessoas não estão acostumadas. Então vão-nos tentar puxar para aquilo que era a nossa imagem inicial, a nossa zona de conforto inicial.
E hoje, por exemplo, as pessoas já mudaram um pouco a sua percepção, já aceitam a minha nova forma física, mas mais importante que tudo, fui eu que tive que me aceitar a mim mesmo. Este meu processo foi um processo que não foi fácil. Eu posso vos dizer que estas várias etapas até chegar a hoje, a 2018, com o corpo que eu tenho, eu tive vários momentos em que eu tive vontade de desistir, ou seja, de não acreditar que era possível. Mas felizmente eu sabia que, através de muita persistência e muita disciplina, que nada é impossível. E a partir do momento em que eu continuo a fomentar essa fé de que eu iria conseguir, eu sabia que isso era possível, aí as vozes à nossa volta, ou as vozes à minha volta, perderam todo o efeito. Ou seja, eu hoje consigo realmente ser admirado, consigo ser respeitado por ter conseguido aquilo que a maior parte das pessoas não consegue, que é ter disciplina e persistência. Mas tudo isto só funcionou a partir do momento em que eu primeiro acreditei e depois mantive o meu alinhamento. E o universo fez a parte dele. Ou seja, trouxe até mim as ferramentas que me permitiram chegar até esta manifestação. E isto é tudo muito importante até porque eu estou, portanto, prestes a fazer o anúncio da data de lançamento do curso Sem Limites, um curso que lhe vai ensinar o passo a passo para usar a lei da atração de forma correta, inspirado no meu livro best-seller com o mesmo nome, e a parte da parte física, a parte de saúde, também está incluída no curso. Precisamente porque eu aprendi que a lei da atração não serve apenas para manifestar coisas materiais, também serve, por exemplo, para perda de peso ou ganho de peso. Quando você tem muita resistência, ou seja, quando você já tentou todas as dietas, quando você já tentou todo o tipo de plano de exercícios e as coisas não funcionam, então tem aqui, através da lei da atração, uma ferramenta incrível para que venham até si os mecanismos certos para você atingir os seus objetivos. Então, meus amigos, foi esta a minha jornada, uma jornada onde primeiro eu tive que fazer uma mudança interior, tive que acreditar que tudo aquilo que me diziam à minha volta que não era verdade, tive que acreditar numa nova realidade. E a partir daí o universo trouxe até mim tudo aquilo que eu preciso. E mesmo hoje eu tenho consciência que quando há algum tipo de mudança ou algum tipo de alteração, eu volto outra vez a estar no alinhamento certo, porque o universo traz-me uma solução, traz-me uma opção B, não é? Traz-me aqui uma outra alternativa, caso eu não consiga encaixar alguma das ferramentas, por exemplo, na parte da alimentação ou na parte física, neste momento. E foi o caso, por exemplo, eu desde que voltei de Portugal, estou no novo plano de exercícios. E esse plano de exercícios está totalmente enquadrado com a minha vida aqui no Brasil. Então, eu posso-vos dizer que sempre que for necessária uma mudança, ou sempre que atingirmos um ponto em que parece que não perdemos mais peso, há sempre algo que surge como um sinal para que nós possamos continuar na nossa jornada. Desde que nós consigamos manter o alinhamento e essa fé, eu acho que é extremamente importante. E este tipo de conceito, este tipo de conteúdo pode ser aplicado a qualquer área da vida, não apenas na parte física, na parte de perda ou ganho de peso, pode ser aplicado em todos os conceitos. Então, basicamente, tudo aquilo que eu tenho vindo a falar no canal, tudo aquilo que eu falo no livro Sem Limites, tem aplicação em todas as áreas. E a parte de mudança de peso ou de mudança ou transformação física não é uma exceção. Então eu espero de facto ter-vos inspirado a realmente vocês buscarem um alinhamento. Todos aqueles que querem seguir o passo a passo do Sem Limites, eu peço que aguardem, porque muito em breve eu vou anunciar aqui no canal a data de lançamento do curso. Eu acredito que lá vocês terão todas as ferramentas. Então, não é só para bens materiais, mas também para a parte física. E eu hoje posso-vos dizer que me sinto muito feliz, ainda que muitas pessoas não entendam o porquê de eu ter perdido tanto peso. Eu hoje sinto-me muito feliz porque sinto-me muito mais harmonioso, sinto-me com muito mais energia e finalmente olho para o espelho e vejo aquilo que eu gosto. E foi algo que eu batalhei muito desde os meus 14, 16 anos de idade. Então, hoje, eu posso-vos dizer que não existem impossíveis. Desde que nós consigamos acreditar, estar em alinhamento e desde que nós consigamos acreditar também que o universo nos vai fornecer as ferramentas, o universo fornece tudo aquilo que a gente precisa. Então, desejo-lhe boa sorte se você está numa jornada de perda de peso, faça este processo de Sem Limites, ou através do livro ou através do curso que será lançado brevemente, que eu acredito que você irá encontrar todos os mecanismos necessários para, de uma vez por todas, você manifestar o corpo desejado. Pois bem,
O que é que você tirou em termos de lições desta minha experiência, desta minha jornada de transformação? Partilhe a sua opinião nos comentários, ela é muito importante para mim. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir e partilhá-lo com os seus amigos e familiares. Se ainda não se inscreveu no canal, convido a fazê-lo hoje e não se esqueça de ativar as notificações para receber um aviso sempre que eu publico um novo vídeo. Convido também para se juntar a mim nas redes sociais, Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Muito obrigado pelo tempo despendido a ver este episódio. Espero que ele tenha agregado valor à sua vida. Um forte abraço e até para a semana.